Então, gente, eu estava discipulando os meus meninos e eu estava discipulando um, estava discipulando o outro, pelo WhatsApp mesmo. E de repente a gente começou a perceber o mesmo problema em todos. Sabe, são meninos que amam a Deus, são meninos que vivem a vida da igreja, são meninos que estão trabalhando e fazendo aquilo que Deus chamou para eles. Não são meninos que estão vivendo em pecado ou têm problemas de caráter. São meninos incríveis, graças a Deus, Deus me deu bons discípulos. Mas a gente começou a perceber um problema, que eles estavam vivendo uma vida automática. Uma vida sem a vida do Espírito. Uma vida sem muito a presença de Deus. Por quê? Porque eles tinham aprendido a como viver como Jesus, mas fora de um lugar de dependência. Vocês estão aqui? E na verdade, gente, eu não estou aqui para acusar alguém, criticar alguém, dizer que esse é isso, ou aquele e aquilo outro, mas a verdade é que é normal para todo mundo. É normal para qualquer homem de Deus, em algum momento, a gente viver no automático. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 16. Eu estava na adoração aqui, amando Jesus, e Jesus me disse e me lembrou que a gente está no tempo de tabernáculos. Enquanto a gente estava cantando, Ele veio para tabernacular entre os seus. Eu senti que Jesus queria expandir a nossa mente acerca de carregar a glória de Deus, amém? Então eu quero começar aqui por Mateus 16, porque enquanto Jesus estava falando isso comigo, ele me lembrou de Isaías, quando o profeta Isaías começava a falar: alarga as estacas da sua tenda, estica mais um pouquinho as suas cordas. E quando nós lembramos da tenda, nós lembramos da glória de Deus, amém? Mas gente, a glória de Deus não foi construída com uma informação. A glória de Deus foi construída com revelação. Moisés subiu no monte para ver o modelo da tenda de Deus, para ver o modelo da casa de Deus. Então Moisés reproduziu na terra aquilo que ele tinha visto no céu, aquilo que ele tinha recebido no monte. Então o tabernáculo, ele era uma reprodução exata da glória de Deus. Agora, o que se fazia na festa de tabernáculos? O povo construía inúmeras tendas no meio do deserto ou em Israel, para lembrar aquilo que Deus queria fazer com eles. Deus não queria apenas uma tenda no meio do povo, mas Deus queria fazer de cada família uma tenda. Deus queria fazer de cada família um tabernáculo. Então, quando cada família montava um tabernáculo, tendo revelação do que Deus queria fazer com a família, ele estava apontando para algo maior, para a glória de Deus no meio do povo. Quando o povo entrava na festa de tabernáculos, ele estava apontando para algo superior, que era o quê? O Espírito de Deus pairando sobre toda a terra e sobre toda a carne, ok? Então a gente precisa começar a entender como é que a gente constrói um tabernáculo. Me dá minha água, por favor. Vocês estão felizes? Então, gente, vamos aí, Mateus 16. Vocês lembram muito bem desse texto aqui? Tá calor aí, gente? Aguenta aí. Vai ficar mais quente. Mateus 16, versículo 15, no versículo 16. Vocês conhecem muito bem esse texto aqui, e a gente vai discutir um pouco sobre ele. Então Jesus lhe afirmou, versículo 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? O que Pedro estava respondendo? A pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Agora a gente precisa lembrar que Pedro falou que Jesus ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, através de revelação, amém? Mas Pedro não foi o primeiro cara a dizer que Jesus era o Cristo, que Jesus ele era o Filho de Deus vivo. Gabriel, então quem foi a primeira pessoa que disse que Jesus era o Cristo? O diabo.
O diabo e os seus demônios foram as primeiras pessoas a reconhecer Jesus como Cristo. Mas, Gabriel, a gente aprendeu que só se reconhece Jesus por revelação. Na verdade, não. Muitas pessoas sabem quem Jesus é. Agora, o que determina saber quem Jesus é, não é o conhecimento que nós temos sobre o fato dele ser o Cristo. Porque o diabo também sabia que Jesus era o Cristo. Gabriel, qual a diferença então entre o diabo e Pedro? Toda. Porque o diabo falava, Jesus, tu és o Cristo. Enquanto Pedro falava, Jesus, você é o meu Cristo. Essa é a diferença entre uma informação e uma revelação. Porque, vamos lá, uma informação é, esse aqui é Jesus. A revelação faz, esse aqui é o meu Jesus e ele é o meu Senhor. Esse aqui é o Cristo e ele é o meu Cristo, porque ele morreu por mim, a obra dele tem como objetivo, amém? Então, o diabo, ele não era o objetivo da revelação de Jesus. O diabo não tem por que ser salvo, ele não vai ser salvo. Então, não tem por que se ter revelação. Amém? Agora, gente, quando a gente entende que é a revelação que constrói um tabernáculo, nós começamos a possuir a glória de Deus. Amém? Olha o que Jesus começa a dizer aqui para Pedro. Então Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és, irmão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Então aqui nós temos 4 consequências. Você que está anotando, você pode anotar isso. Aqui nós temos 4 consequências da revelação. A primeira é, nós conhecemos Jesus. Nós conhecemos Jesus de uma maneira profunda e pessoal. Amém? Segunda coisa, e a gente não fala muito disso, que a gente não gosta de falar de identidade, mas é uma verdade. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos quem nós somos em Cristo. Amém? Então, em primeiro lugar, a revelação me fala sobre quem é o Cristo. A segunda coisa que a revelação fala é sobre o Cristo em mim. A terceira coisa que a revelação faz, eu não sou o fim da revelação, a igreja é. Eu não tenho revelação para que eu seja mais espiritual, para que eu seja mais ungido, para que eu tenha muito conhecimento de Deus, mas eu tenho revelação para edificar a minha igreja. Então a revelação não tem como fim a mim mesmo, mas tem como fim um povo. A quarta coisa que a revelação produz em nós, as obras de Cristo. Nós fazermos aquilo que Jesus faz. Jesus era o único até então que tinha autoridade para ligar no céu e desligar na terra. E quando Pedro tem essa revelação, o que ele faz? Começa a fazer a mesma coisa que Jesus. Vocês estão aqui? Então aqui, gente, nós construímos uma tenda. Nós temos a revelação sobre quem Jesus é. Nós temos a revelação sobre o sacerdote. Nós temos a revelação sobre para que a minha revelação serve, ou seja, o povo. E nós temos a revelação sobre a nossa missão, a nossa função. Amém? Mas, gente, para que serve a tenda sem a glória de Deus? Sabe o que acontece com muitos de nós? Nós temos revelação, mas nós não vivemos dependentes do Espírito. Sabe de uma coisa? Pedro, ele era um cara muito intenso, ele era um cara que ele se colocava em primeiro lugar para tudo, ele era o primeiro cara a responder Jesus, mas também era o primeiro cara a tomar a bordoada, a ser confrontado. Pedro ele era o primeiro cara a querer fazer milagre, ele era o primeiro cara a sei lá o quê, a tudo, mas Pedro também era muito inconstante. Vamos lá, qual foi a única pessoa que andou sobre as águas na Bíblia? Mas também foi a única pessoa que afundou. Ok? Por quê? Ele deu um passo para fora do barco. Incrível, cara. Andando sobre as águas. Mas de repente ele afundou. Vocês estão aqui? Jesus chama Pedro para orar no monte. Vamos subir o monte, você vai passar um tempo orando comigo. Pedro, o que Pedro fala? Vamos, Jesus, vou subir com você, nós vamos orar. Mas enquanto Pedro só orava enquanto Jesus estava com ele.
Quando Jesus se afastava um pouquinho, Pedro caía no sono. Pedro virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu vou te seguir por onde você quer que você for, inclusive se você morrer, eu morro contigo. Jesus virou as costas, o que aconteceu? Pedro traiu. Vocês estão aqui? Por quê? Pedro era um cara de revelação. Ele era um cara que tinha fome, ele era um cara que amava Jesus, ele era um cara que sabia o papel dele, ele sabia quem ele era para Jesus, mas ele não vivia no Espírito. Vamos lá, gente, vocês estão aí. Ele não vivia no Espírito. Ele tinha construído uma tenda incrível para Deus, mas a tenda estava vazia. Pedro só funcionava na presença de Jesus. Quando estava fora da presença de Jesus, ele voltava a ser quem ele era antigamente. Vocês estão aqui? Muitos de nós acontece isso conosco. Eu não estou falando com pessoas que não têm revelação. Eu não estou falando com pessoas que não têm vida de igreja. Eu não estou falando com pessoas que não sabem qual que é o papel delas. Eu estou falando com pessoas que sabem tudo isso, mas por causa da rotina acaba vivendo no automático. Eu estou falando de nós, gente. Eu estou falando de mim. Vamos lá, abre comigo aí em Lucas 10. Está fazendo sentido, gente? Meu Deus! Lucas 10. Aí, ó. No versículo 38, diz assim, vocês estão aí? Já sabem de quem a gente vai falar, né? Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em casa. Tinha a ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe os pensamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena a ela, pois que venha me ajudar. Respondeu Jesus: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Gente, a gente ama esse texto. E nós amamos o fato de que Maria estava sentada aos pés de Jesus. E nós, normalmente, nos denominamos como a tribo de Maria. A tribo de quem ama o secreto. A tribo que ama ficar separado com Jesus, jejum e oração, mas essa é a única coisa que nós sabemos fazer. A verdade, gente, é que Marta não estava errada. Ela só discerniu o ambiente errado. Agora, gente, se Maria estivesse ajudando Marta, Marta não estaria atarefada com tantas coisas e tão preocupada e tão irritada com o jeito que ela estava. Mas, gente, vamos prestar atenção aqui. A gente criou um abismo entre Marta e Maria, quando ele não existe. Porque, gente, Marta é uma mulher cheia de revelação. Quando Lázaro morre, o irmão dela morre, Jesus chega para ela e fala assim: e aí, o que aconteceu? Ah, Jesus, meu irmão morreu. Mas você crê em mim? A única mulher na Bíblia que fala isso. Jesus, eu tenho crido que você é o Cristo. A única mulher que diz isso é Marta. Ela não era uma mulher sem revelação. Ela não era uma mulher sem intimidade. Na verdade, ela era muito amiga de Jesus. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui, gente? A questão é, o único problema de Marta é que ela estava fazendo coisa demais desligada de Jesus. Vamos lá, gente. A gente acha na nossa cabeça que fazer coisa demais nos rouba o secreto. Obrigado, Marta. Gente, na verdade, todo pastor é uma Marta. Todo pastor é ativista, gente. Mas o problema não é ser ativista, o problema é ser ativista sem secreto.
O problema é ser ativista, Presta atenção, Marta recebeu Jesus aonde? Em casa, na sua tenda. Mas mesmo Jesus, Carlão, estando dentro de casa, Marta estava desligada no seu espírito. Ela tinha revelação, ela chamou seu amigo para dentro de casa, mas ela estava desligada, preocupada de coisas demais. Gente, mas não existe nenhum problema com Marta. Todos nós desligamos em algum momento. O que aconteceu? Tá tudo bem, amigo? Eric, é assim mesmo? Acontece sempre? Vocês estão aqui, gente? O problema é ser ativista sem secreto. O problema, gente, é quando nós fazemos uma divisão entre o natural e o espiritual. Mas as duas coisas se chamam imaturidade. Meu amigo, ser Maria demais é imaturidade. Ser Maria demais é imaturidade. Sabe por quê? Como é que a gente define uma pessoa íntima? Passou 3 horas por dia com Jesus. Mas a verdade é que ninguém faz isso. Vamos lá, erga a mão. Quem 7 dias por semana passa 2 horas com Jesus? Ninguém faz isso. Agora, por que a gente está colocando esse peso sobre as pessoas ao nosso redor? Por que a gente, presta atenção, por que a gente mede as pessoas pelo tanto de tempo e não pelo tanto de fome? Meu amigo, é incrível passar 3 horas com Jesus. Mas o quarto secreto não é um método de ser íntimo. O quarto secreto não é um método para você viver a sua vida espiritual. Você pode resolver o seu secreto em 5 minutos se você tem uma fome de verdade. Agora, quem tem fome de verdade, não apenas entra no quarto secreto, mas leva ele para fora. É isso que Jesus esperava tanto de Marta quanto de Maria. Porque a nossa cabeça é, gente íntima não faz nada. Missionário não faz nada, só passa tempo com Deus. Meu amigo, eu trabalho mais que empresário, mais que plantonista de hospital. Você não está entendendo a minha vida de trabalho, eu não sou vagabundo. Mas eu sou íntimo. Eu te garanto que eu sou muito íntimo. Mas não é todo dia que eu passo tempo com Jesus. Vamos lá, eu estou desconstruindo algo na sua cabeça. Porque a gente criou um abismo. Vamos lá. Ou eu sou extremamente Maria, ou eu sou um ativista sem Jesus. A igreja não é assim, meu amigo. Jesus estava esperando que Maria também fosse responsável, se levantasse e fizesse as coisas de casa. Vamos lá. Jesus quer derramar algo hoje, cara. Mesma piada, é a mesma piada, a mesma mensagem. Eu preguei essa mesma mensagem, gente, em Juiz de Fora hoje. Mas, enfim. Vocês estão aqui? Agora, Jesus estava conversando com Nicodemos lá em João 3. Dizendo o seguinte, presta atenção. Aquele que não nascer da água e do Espírito, este não verá o quê? O reino de Deus, amém? Porque Jesus no próximo versículo ele fala, aquele que é carne é, e aquele que é Espírito é. Uau! Meu amigo, quem aqui não é carne? Ninguém aqui deixou de ser carne. A questão é que nós nos tornamos Espírito. Presta atenção, nós não estamos Espírito. Nós não acessamos o Espírito. Nós não apertamos o botãozinho espiritual. Nós não apertamos o botãozinho quarto secreto. Aquele que é carne é, e aquele que é Espírito é. Espírito é aquilo que eu sou, meu amigo. Vamos lá, Espírito é aquilo que eu sou. A vida espiritual está em todo lugar que eu faço, que eu vou. Meu amigo, eu sou espiritual até fazendo cocô. Agora, não é porque eu fico orando em línguas, fazendo as minhas necessidades. É porque não tem como eu adormecer o meu espírito. Eu não ponho o meu espírito para dormir, você não deveria fazer o mesmo. Vamos... O que? Vamos lá, gente. Vocês estão aqui? Jesus está bagunçando o culto.
Gente, tem dia que é difícil, cara. Eu tenho uma esposa baiana. E tem dia que eu acordo, das 7 horas da manhã. Não, nem acordei ainda, das 7 horas da manhã. Ela entra no meu quarto, batendo palma, abrindo janela. E dizendo, meu filho, já é hora de pagar a conta. Gente, eu acordo numa raiva. Eu quero me divorciar na hora, cara, daquela mulher. Mas, gente, eu não desliguei o espírito. Porque, gente, as minhas emoções não determinam a minha vida espiritual. Vocês estão aqui, gente? Vocês estão aqui? Gente, eu não sei se acontece nessa igreja aqui, mas pelo menos lá em São Paulo, quando a rotina está muito pesada, muito forte, eu começo a falar assim, ai, Cantarino, mas é que eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Aí eu tenho que chegar no meu trabalho às 8, tem vezes que eu chego atrasado, já tomo um esporro do meu chefe, aí o dia inteiro é cansativo, eu saio às 6 horas do meu trabalho, e depois que eu saio do meu trabalho, eu vou para a faculdade, e ainda é segunda-feira. Imagina quando eu chegar domingo. Meu amigo, Jesus nasceu da carne e do Espírito. Abra comigo em Lucas 4. Abra comigo em Lucas 4. Vamos lá, gente. Alarga a sua tenda, meu amigo. Hoje é um dia da gente aumentar o nível da nossa paixão pela presença de Deus, cara. Vamos lá. Jesus, ele tinha acabado, olha aqui em Lucas 4. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado nas águas e recebido o Espírito como pomba sobre ele, amém? Agora, olha isso aqui. Jesus, lá em Lucas 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome, amém? Gente, presta atenção, Jesus ele não foi vazio para o deserto, ele foi cheio. Presta atenção, presta atenção. Olha comigo rapidinho, eu não ia fazer isso, mas olha comigo aí rapidinho. É Lucas 3, versículo 22, uma página anterior. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito desceu sobre Jesus e não tem lugar nenhum falando que ele subiu de volta. Agora olha isso. Jesus ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. Ele foi cheio para o deserto. Ele foi cheio para o seu lugar secreto. Jesus não foi para um lugar secreto para se encher. Ele foi para lá cheio. Ele foi para lá abastecido. E lá no lugar secreto ele sabia o que tinha que fazer. Agora presta atenção. O que ele estava fazendo no quarto secreto permitiu que o Espírito permanecesse sobre ele. Vocês estão aqui? Não foi um dia. Não foi 2 dias. Não foi 3 dias. E nem foi 40 dias. Porque Jesus saiu depois de 40 dias. Olha comigo no versículo 14. Havia algo superior sobre Jesus. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou da Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Olha isso aqui. Jesus, ele entrou como? Cheio. Cheio aonde? Aqui. Aqui dentro. Jesus estava cheio internamente. Mas quando ele saiu do deserto, o Espírito estava onde? Sobre. Sobre ele, meu amigo, você precisa arranjar um jeito na sua vida de você tirar o Espírito Santo de dentro e colocar ele sobre você. Vamos lá. Vamos lá. Não foi apenas 40 dias que o Espírito estava sobre Jesus. Foi 50, foi 60, foi 90, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Presta atenção. Jesus foi para a sinagoga e lá no versículo 17 diz assim: Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo no livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está... Meu Deus! Ele já tinha, presta atenção, ele já tinha pregado o evangelho, dormido, acordado, já tinha passado vários dias, e o Espírito Santo ainda estava sobre Jesus, e adivinha, ele ainda não tinha voltado para o seu secreto. Sabe de uma coisa? Lucas é o cara que mais descreve os tempos de oração de Jesus. Lucas é o cara que mais fala sobre a vida de oração de Jesus. E entre o tempo do 14 até o 18, ele não fala que em nenhum momento Jesus voltou para falar com Deus. Mas sabe de uma coisa? Ele estava abastecido. Vamos lá, gente. Vamos
Vamos lá. A gente acha que a vida no secreto é tudo que nos sustenta. Mas vamos supor que você não consegue voltar em algum dia. Gente, vocês estão me entendendo aqui que eu não estou excluindo a vida no secreto. Isso é uma das coisas vitais da nossa vida. Mas o que eu estou querendo fazer aqui? Não tornar o quarto secreto um lugar religioso. Mesmo fora, meu amigo, você precisa ser alimentado. Sabe de uma coisa? O Espírito de Deus é um rio. O Espírito de Deus é um rio. E se Ele está passando por sobre você, Ele está saciando a sua sede. Mesmo você saindo do seu secreto. Não tem desculpa, meu amigo, para você viver uma vida no automático. Abra comigo em Lucas 11, não, em Isaías 11. Ué. Isaías 11, vamos rapidinho aí. Estão felizes, gente? Está fazendo sentido isso aqui para vocês? Lucas 11, versículo 1 diz assim: do tronco de Jessé, ou seja, da geração de Jessé, sairá um rebento, de suas raízes um renovo. Olha isso aqui, o versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Vamos lá. Presta atenção. Jesus era uma tenda. Vamos lá. João 1,14 fala que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós e nós vimos a sua glória. Uau. Agora presta atenção nisso aqui. A glória que estava dentro de Jesus alimentava a vida de Deus que ele vivia. Jesus não vivia apenas com a sua vida 100% baseada no quarto secreto. A sua vida de oração percorria por todos os lugares que ele ia. Por quê? Porque oração, meu amigo, não é só aquilo que você fala. Oração é um lugar de comunhão que você permanece com Deus. Agora presta atenção, a gente fala assim, eu vou para o quarto de oração para eu ler a minha Bíblia. Só que o Espírito do Senhor nos dá entendimento. Vamos lá, presta atenção, gente, presta atenção nisso aqui. A gente torna o nosso quarto de oração, de secreto religioso. Diz assim, não, lá, eu vou voltar lá porque eu preciso entender isso aqui. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou precisando de poder de Deus, então eu vou jejuar mais. Não, gente, o Espírito do Senhor está, e é Espírito de sabedoria, de entendimento, de temor e de poder de Deus. Então, cara, presta atenção numa coisa, meu amigo, presta atenção. Se eu quero viver uma vida de Deus, eu só preciso acessar o Espírito, não preciso acessar o método. Eu só preciso acessar o Espírito, não é o método. Vamos lá, gente, porta fechada não é método. Sabe de uma coisa? Porta fechada é você desligar o seu celular de vez em quando. O que é aquilo? Qual que é a porta que você precisa fechar na sua vida para você ficar mais atento a Deus? A única coisa, presta atenção, a única coisa que Jesus pediu no lugar secreto para Pedro foi: vigia comigo. Ou seja, será que você pode permanecer em alerta? Será que você pode permanecer alerta? Será que o seu ouvido pode continuar aberto? Será que a sua visão pode continuar aberta? Será que o seu tato pode continuar aberto? Vamos lá, gente, o tabernáculo não está fora de nós. O tabernáculo é a nossa carne. Jesus fez de mim e de você um tabernáculo. Não tem por que a sua rotina te roubar a vida de Deus. Gente, vamos lá, Hugo, presta atenção. Quem me dera, cara, toda vez que eu vou pregar eu passo tempo com Deus. Quem me dera, ué. Tem vezes que eu estou descendo no avião, cara, eu já caio direto na pregação, cara. Já aparece lá atrás, eu tenho que entrar já e pregar, cara, não dá. Gabriel, então como é que você faz? É muito simples, eu tenho convicção daquilo que eu carrego. Aquilo que eu carrego, cara, isso não pode sair da minha consciência, cara.
Jesus não perdia da sua consciência aquilo que ele carregava. Vamos lá, gente. Não era apenas quarto secreto, o Espírito de Deus alimentava ele. Gente, é por isso que Jesus podia passar horas e horas, a madrugada inteira, orando por pessoas e todas elas sendo curadas, e o Espírito de Deus ainda estava ali fazendo a mesma coisa. Porque sabe por quê? Porque o rio de Deus não acaba, cara. Meu amigo, se você está dizendo assim, ai, a minha fonte está secando, quer dizer que você perdeu a consciência de quem Deus é. Você perdeu a consciência que habita em você a eternidade, cara. Eternidade, meu amigo, não tem começo, não tem fim, cara. Vamos lá, gente. Vamos lá, será que a gente pode deixar o Espírito de Deus repousar em nós? Sabe por que a gente se prende ao som espiritual atrás da pregação? Mas sabe de uma coisa, o Espírito não saiu de mim quando eu comecei a pregar. Será que você ainda está sensível ao que Deus está fazendo? Gente, tem gente, sabe, muitos de nós viemos de uma tradição pentecostal, onde tipo assim, eu vou no culto para me encher, porque eu preciso sobreviver durante a semana. A gente trata o enchimento de Deus, cara, como algo que eu preciso, tipo assim, isso aqui eu preciso, porque eu preciso, tipo assim, sobreviver. Eu preciso aguentar mais uma semana, eu preciso aguentar o meu chefe mais uma semana, eu preciso aguentar a minha faculdade mais um mês. Sabe de uma coisa, meu amigo, o Espírito Santo não é remédio. Ele não é alívio, cara. Ele é a vida de Deus, meu amigo, presta atenção. Ele é a vida de Deus, cara. Está aqui, cara, não está em cima, meu amigo, não está no monte, não está lá no quarto, está aqui. Abra comigo em Hebreus 7. Vocês estão aí, gente? Faz um bom tempo que eu tenho pregado sobre sacerdócio, que nós somos sacerdotes e tudo mais, que nós podemos acessar a glória de Deus, isso é incrível. Mas olha isso aqui, versículo, sei lá qual agora. Vamos no versículo 13, Hebreus 7, versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas, pertence a outra tribo. O que o autor aqui está dizendo? Eu ia falar que era Paulo, mas não é Paulo. O que o autor aqui está dizendo? Que Jesus não pertence à tribo de Levi, então ele não poderia ser sacerdote, ok? Porque aquele que são ditas essas coisas pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto ainda é muito mais evidente quanto à semelhança de quem? De quem, gente? Se levanta a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Presta atenção. Vamos lá. Nós somos sacerdotes segundo a ordem de Jesus. Jesus era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não conforme a lei, mas conforme uma vida indestrutível. Vamos lá. Quando a nossa rotina começa a roubar a vida de Deus, o Espírito de Deus, quer dizer que ela está se tornando maior que a nossa vida em Deus. Ou no mínimo a gente está perdendo a consciência de que vida nós carregamos. Vamos lá. Será que tudo que você vai fazer, você precisa de uma adoração antes? Você precisa de um fundinho antes. Se você, tipo assim, gente, presta atenção numa coisa, eu estou falando de mim. Por muito tempo, cara, eu não conseguia pregar se a adoração não estava forte. É a verdade ou não é, Ale? Eu chegava nas igrejas, presta atenção, foi muito difícil o meu começo, porque eu chegava nas igrejas, eu achava que ia ser igual o Luan.
Aí era um monte de adoração ruim, não fluía. Aí eu ficava assim, gente, o que eu faço agora? Eu não é, eu não, sempre fui assim, não foi? Gente, não sabia o que fazer. E tipo assim, gente, parecia muito genuíno. Se Jesus não vem, eu não sei o que eu faço. Tem cara de espiritual, mas não é. Vamos lá. Tem cara de espiritual, mas não é. Tem cara de sabedoria, mas não é sabedoria. Na verdade é imaturidade. Gente, Jesus não funciona com fundinho musical. Jesus está além disso. Ele tem consciência de uma vida indestrutível. De uma vida que não é roubada. Vamos lá. De uma vida que não é perdida. Meu amigo, o seu saco não está furado. Se o seu saco está furado é porque tem pecado. Ou a sua mente não está renovada para o pleno conhecimento de Deus. Vocês estão aqui, gente. Eu por muito tempo fui religioso do quarto secreto. Sabe qual que é a boa notícia de hoje? Eu estou livre. Amigo, eu amo o quarto secreto, mas eu amo mais a presença de Deus. Eu amo o quarto secreto, mas eu amo mais a presença de Deus, porque a presença de Deus não está presa ao quarto secreto. Você está entendendo, Natan? Deu uma travada, será? Está mais ou entendendo mais ou menos. Vocês estão comigo, gente? Gente, a gente precisa ser livre para que a gente mantenha a presença de Deus na nossa vida de uma maneira madura, cara. De uma maneira madura, cara. De uma maneira madura. Uma vida madura é aquela que sustenta a vida natural e a vida espiritual ao mesmo tempo. Uma vida madura é aquela que não põe em guerra entre a minha conta e aquilo que Deus quer fazer. É o que o Davi estava falando, meu amigo. Sabe, a gente veio conversando sobre dinheiro. E uma coisa que eu tenho aprendido muito, que Deus é Deus de provisão no deserto. Deus é Deus de provisão quando não tem recursos. Mas quando a gente chega na terra prometida, você trabalha. Você cultiva leite e mel, você cultiva a terra, você planta e você colhe. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Vamos lá. Deus não pode ser Deus de milagres sempre, meu amigo. A revelação de que Deus, é o que o Davi estava falando, a revelação de que Deus ele é provisão, precisa te fazer prover. Meu amigo, se Deus precisa prover toda vez, toda semana, todo mês, você está fazendo uma coisa errada com aquilo que Deus te deu. Meu amigo, não viva como um sobrevivente no deserto. Quando Jesus saiu do deserto, ele saiu com algo superior daquilo que ele estava carregando lá dentro. Meu Deus. Ai, cara. O que você precisa desligar na sua vida é o automático, cara. Você precisa desligar o automático na sua vida. Uau! Abra comigo em João 14. Uau! Vamos lá, eu sou um tabernáculo, cara. Eu sou um tabernáculo da glória de Deus. Eu sou o templo da glória de Deus. Uau. 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 Vocês estão aí, gente? João 14, versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Repita comigo, outro Consolador. A fim de que esteja sempre convosco. Vamos lá. A fim de que esteja sempre convosco. Vem comigo aqui de novo, Alê. Gente, presta atenção. Presta atenção numa coisa. Não abraça muito que está calor. Gente, presta atenção numa coisa. Jesus na Bíblia também é chamado de Consolador. Quando você olha lá em 1 João 2, Jesus é chamado de advogado. E advogado quer dizer que do grego é parakletos, que é consolador. Ou seja, quando Jesus está dizendo que Ele vai enviar outro consolador, outro não é de outra natureza, mas é da mesma natureza.
E outro não é com uma missão diferente da dele. Presta atenção. É outro do mesmo tipo para fazer aquilo que eu estou fazendo. O que Jesus fez durante 3 anos e meio com os discípulos? Andou com eles. Esteve ao lado deles. Viveu comunhão com eles. Presta atenção. Então Jesus está dizendo, Carlão, eu estou enviando outro Consolador. O Espírito Santo era Consolador tanto quanto Jesus. Agora, Gabriel, o que é Consolador? Do grego é Paracletos, como eu já te disse. Mas a Paracletos é dividido em 2 palavras. Cletos é chamado, para ao lado. Presta atenção, continua lendo comigo. Continua lendo comigo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Amém? Qual que é a promessa aqui? Que o Espírito Santo estará em nós. Mas o chamado dele não é apenas estar em nós, é estar ao lado. Presta atenção numa coisa. Se o Espírito Santo só está dentro e não está cumprindo o chamado dele. Vamos lá, gente. Eu preciso viver como os discípulos viviam com Jesus. Eu preciso viver com o Espírito Santo a mesma vida. Ele não está chamado para andar dentro, para estar dentro apenas, mas para andar ao lado. Gente, presta atenção. Por que o mundo não conhece o Espírito Santo? Porque não o vê. Mas e se a gente tira ele daqui de dentro e o mundo começa a ver ele? É um Espírito Santo bonitinho, não é? Pode sentar, presta atenção. Vocês estão aqui, gente? Ele precisa sair de dentro para começar a andar ao lado. Vamos lá, alguém pode liberar o Espírito? Você pode liberar um pouquinho do Espírito que está dentro de você? Da medida de Deus que está dentro de você? Vamos lá, alguém. Será que você pode ativar? Tem gente com cara de bobo para mim, com cara de pangão para mim. Será que você pode liberar Deus dentro de você? Eu estou falando com você que acha que a sua vida é normal. Eu estou falando com você que acha que a sua vida é só cumprir rotina. Será que você pode liberar a pomba que está dentro de você? Vamos lá. Ele precisa sair para fora, cara. Não por apenas um dia, não por 2 dias, mas ele precisa estar o tempo todo fora. Sabe de uma coisa? Eu amo a frase do Bill Johnson. Quando você recebe o Espírito Santo sobre, você precisa tomar cuidado com a vida que você leva, para você não espantar a pomba que está sobre você. Sabe de uma coisa? A pomba é um animal sensível, é um animal doce, é um animal que se você bate o pé para ele, ele sai voando. Então quer dizer, meu amigo, que se você quer manter o Espírito Santo sobre você, você precisa aprender a viver uma vida sensível. Ah, Gabriel, eu não consigo viver uma vida sensível. Meu amigo, começa a orar mais. Talvez você já desconectou do quarto secreto. E você precisa realmente voltar para lá, para que o Espírito Santo descanse sobre você. Uau! Precisamos ser um lugar de descanso, não um lugar de agitação para o Espírito. Quando o Espírito está fora, quer dizer que ele está concordando com a vida que eu levo dentro. A sua vida dentro precisa ser um repouso para o Espírito. Precisa ser uma cama para o Espírito. Vamos lá. Sabe de uma coisa? Mesmo fazendo inúmeras coisas, mesmo às vezes não dormindo, mesmo saindo de Juiz de Fora às meio-dia para chegar aqui e pregar de noite, meu amigo, o Espírito Santo está sobre mim. Ele não vai embora, porque a minha vida concorda com ele. Vamos lá, gente. Isso quer dizer que Deus pode falar comigo em qualquer lugar, cara. Deus pode falar comigo em qualquer lugar. Eu não preciso de artifícios externos para que Deus fale comigo, porque eu estou vigilante. Eu estou vivendo a minha vida espiritual como ela sendo normal para mim, cara. Estão mais ou menos aqui.
Abra comigo em 2 Coríntios 13. E eu quero terminar aqui. Obrigado, mano. Eu não tinha batido por causa disso, não. Ah, então tá bom, então. Vocês estão felizes, gente? Tá fazendo sentido isso aqui para você? Eu quero virar uma chave na sua vida, cara. Porque eu não quero mais que você chegue no seu discipulador, ou seja lá com quem você presta contas, o seu líder, e fale assim, ah, cara, não tá dando para viver não, eu tenho que largar tudo para viver Jesus. Você não precisa largar tudo para viver Jesus, cara. Isso aqui é indestrutível, cara. Presta atenção numa coisa, é a vida espiritual que precisa sustentar a sua vida natural. Isso muda tudo, Davi. Sabe que o pessoal está entendendo que muda tudo isso? Pelo menos eu estou entendendo, cara. Isso virou uma chave na minha vida, pelo menos. Fique de pé no seu lugar, gente.